Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, hoje a aula de ecologia vai tratar de populações, dinâmica de populações. Nessa aula a gente vai trazer conceitos fundamentais da ecologia de populações. Nós vamos falar um pouco também do que faz as populações mudarem, número de indivíduos, como ela vai se regular, como os indivíduos dessa população vão se distribuir no espaço. São questões fundamentais que os pesquisadores em ecologia sempre se fazem. Eu digo sempre porque se faz mais de uma vez, de fato, porque existem diversas espécies no mundo e também mesmo as mesmas espécies são amostradas em momentos diferentes, em locais diferentes, né? Então você tem trabalhos com populações de elefante na África, você pode ter esse mesmo trabalho com populações de elefante em outra localidade na África. Você pode ter um trabalho com macacos pregos na Bahia, como você pode ter também em outra localidade da Mata Atlântica. Por quê? Porque as populações nada mais são do que conjuntos de indivíduos da mesma espécie que ocorrem num determinado momento e espaço, certo? De habitat. Então, dizer que todas as espécies, todos os indivíduos de uma mesma espécie no mundo pertencem à mesma população é um erro. As populações, elas se subdividem no tempo e no espaço, beleza? Então, o conceito de populações carrega consigo essa distinção, né? Uma população de canários não é a mesma população em vários lugares onde a espécie ocorre, certo? Espécie é diferente de indivíduo. Vou tentar trazer um exemplo aqui mais uma vez dos seres humanos, né? Nós somos Homo sapiens e tem-se populações em vários locais do mundo. Por exemplo, o Brasil tem uma população, o Japão tem outra população, porque são indivíduos da mesma espécie, até se reproduzem, mas eles ocorrem em locais distintos, tempos distintos, certo? Assim é na vida selvagem também. E essas populações, elas apresentam dinâmicas, ou seja, existem taxas ou variações nos números de indivíduos ao longo do tempo e do espaço. Se não houvesse essas variações, as espécies nunca se extinguiriam, né? Ou nunca entrariam em declínio. Ao mesmo tempo que elas entram em declínio, elas também se reproduzem. Então, dois fenômenos que estão presentes na dinâmica de populações é a reprodução, né? Que acrescenta indivíduos, né, na população, e temos também o declínio ou morte, né, que diminui o número de indivíduos da população. Então, a dinâmica significa a variação em número de indivíduos, né, das diversas populações que constituem o ecossistema. Dentro de um ecossistema, você pode ter várias populações, todas elas vão ter flutuações em número de indivíduos em algum momento, certo? Nenhuma população permanece constante no tempo e no espaço, né? Ela pode até permanecer durante muito tempo, mas ela vai ter oscilações, certo? É por isso que existem os censos demográficos. Os censos demográficos da espécie humana são mensurados pelo IBGE, no caso aqui do Brasil, né? Na biologia, isso também existe, né? Que é na ecologia de populações. Você pode estimar a densidade, você pode estimar o número de indivíduos de uma população de peixes, ou de uma população de aves, de uma população de lagartos, por aí vai. De plantas, né? Que é até mais fácil, porque são indivíduos que estão lá sésseis, fixos, mas eles se reproduzem e eles entram em declínio, certo? Bom, quais são as principais variáveis do estudo das populações? Então, eu acabei falando nessa parte inicial de uma série de variáveis. Eu já falei em população, em densidade populacional. A densidade ela tem a ver com o número de indivíduos, né? Só que a densidade é uma medida relativa, né? Ela relaciona-se com um espaço ou um volume, né?
A densidade é a unidade relativa de volume ou de espaço, metro quadrado, o volume, área, né? Densidade por metro quadrado, o número de indivíduos por metro quadrado, número de indivíduos por volume, né? Por área, por centímetro, e por aí vai. Então, a densidade ela também varia, né? E existem fatores que dependem dessa densidade, né? Para regular a população. E fatores que independem dessa densidade também para regular, seriam fatores externos. Mais à frente a gente vai falar nisso. A densidade é um atributo da população, é um atributo interno, é um atributo da população, né? Tem uma densidade. Uma outra variável que se aplica ao estudo das populações é a distribuição espacial. Lembrem que os indivíduos eles não se distribuem de forma fixa, alguns sim, né? Algumas espécies sim, mas as populações elas vivem numa dinâmica tanto de nascimento e morte, como também de deslocamento. Então, esse deslocamento, seja para colonizar, ou seja para ir e voltar, um simples movimento, e aí a gente dá o nome de migração, né? Que é imigração, que é a chegada, e emigração, que é a partida. Então, isso tem a ver com deslocamento. Esses deslocamentos, eles normalmente eles finalizam numa distribuição, né? Elas configuram a distribuição da espécie em um espaço, em um determinado local. Por exemplo, uma população de aves marinhas, como você está vendo aqui na foto, ela pode ser agrupada em um determinado momento, ou seja, os bichos ficam agrupados juntos, são sempre vistos juntos, próximos à zona de maré, né, porque eles ficam se alimentando de pequenos peixes em estuários, por exemplo. Já no final da tarde, esse mesmo grupo pode ser visto, visualizado a quilômetros daquela praia, em determinadas árvores. Então, a distribuição espacial desse bicho, dessa população, pode ser tanto a zona de maré como a zona florestal. Mas existe um conceito de distribuição que ele é mais geral, que ele é mais relacionado com o mapeamento com as ocorrências em escala maior, né, globais, por exemplo. A distribuição de espécies migratórias, aves, ainda no exemplo de aves. Há populações de maçaricos, que também são aves de praia, né? Essas populações elas podem ocorrer tanto no sul do Brasil, como na Argentina, como também no hemisfério norte. São chamadas de aves migratórias. Então, se a gente perguntar assim, qual é a distribuição desses maçaricos? Vai desde a Argentina até o Canadá. Ou seja, quando a gente for colocar isso em mapa, a gente vai achurar, vai riscar toda a parte da América, desde a Argentina até o norte, até o hemisfério norte no Canadá. Certo? Então, isso é distribuição, é a localização onde a população ocupa, né? Ou onde a gente poderia ir se quiséssemos encontrar, né? É o habitat do bicho, daquela população, no caso. Uma outra variável é a taxa de crescimento. Nós vamos falar sobre tudo isso aí, gente. Taxa de crescimento é a variação de crescimento. Ela pode crescer rapidamente, como pode crescer lentamente. Eu não estou falando aqui de declínio, de extinção, não estou falando nada disso. Eu estou falando aqui de crescimento, sempre de adição de indivíduos. Esse crescimento ele pode ser lento, como pode ser rápido, como pode ser uniforme, né? Sempre com acréscimos de 2 em 2, 4 em 4, 6 em 6, em determinado tempo. Então, cada uma dessas formas de crescimento nos ajuda a compreender de que maneira aquela população está existindo no tempo e no espaço. A gente vai falar sobre isso também. Bom, e por fim, a mortalidade e a natalidade. Mortalidade é o número de indivíduos que morrem
em um determinado espaço de tempo, e a natalidade é o número de indivíduos que nasce daquela população em determinado espaço de tempo, certo? Lembrem-se, mortalidade e natalidade também são taxas, né? São atributos que também são medidos em taxa. Toda vez que a gente fala em taxa, a gente fala de variação. Taxa é variação. É o final menos o inicial, né? É o valor final contra o inicial. Bom, então, sobre densidade populacional e distribuição ou dispersão espacial. Quando a gente fala de distribuição, é o mesmo que falar em dispersão, porque dispersão é diferente de migração. Eu acho que já falei nessa sala aqui. Dispersão é quando os indivíduos vão para colonizar, eles vão para ficar. A migração, ela consiste na chegada, na ida e na volta. Ou seja, eu estou indo para um determinado local para buscar parceiras para reprodução, mas depois eu volto em outra época do ano. Isso aí é migração. A dispersão é quando nós vamos para colonizar um lugar, ocupar nichos vagos, certo? Bom, o número de indivíduos por área terrestre ou volume, no caso da água, né, é, é uma das variáveis da densidade populacional, né, o número de indivíduos. E para você calcular a densidade de população, você tem que dividir o número de indivíduos por unidade de área ou volume. Então, por exemplo, se eu quero medir a densidade de protozoários em um frasco de remédio que tem não sei quantos milímetros cúbicos, eu vou ter que chegar lá sempre naquele frasquinho e contar o número de indivíduos por alguma unidade de área, né, que eu já dei, que é o frasquinho, é o milímetro cúbico, certo? E em um determinado espaço de tempo. Se a gente pudesse colocar uma outra variável aqui, seria tempo. Por que tempo? É importante sempre mensurar o tempo, quando a gente vai fazer um estudo populacional, porque a gente está falando de dinâmica. Se a gente fala de dinâmica populacional, está falando de acréscimo de indivíduos, de taxa de variação, né? Crescimento e diminuição. Então, toda vez que fala de crescimento, diminuição, ou até mesmo a densidade, existe um tempo por trás desse cálculo, né? Ainda que densidade subentenda uma medida fixa, né? Ela é um retrato do tempo. Existe uma densidade hoje de indivíduos. Amanhã pode ser outra, principalmente em micro-organismos, né? Como protozoários, bactérias, até mesmo vírus. A gente vai ver um exemplo lá no final sobre vírus. Entendeu? Então, até os indivíduos maiores também, eles apresentam uma densidade em um determinado tempo. No outro tempo vai ter outra, porque eles vão se reproduzir ou vão morrer. Com relação ao cálculo dessa densidade, aqui nós vamos focar só nisso, nessas variáveis, número de indivíduos por área. Se eu quiser calcular a densidade de uma espécie, eu tenho que levar em conta que aquela espécie ela tem padrões de dispersão e padrões reprodutivos que podem variar ao longo do tempo. Então, calcular o número de indivíduos de uma área não é tão simples, certo? Não é tão simples. Se eu quiser, por exemplo, calcular o número de indivíduos de de formiga, eu tenho que compreender que eu não tenho condições de sair contando, nem que eu faça vamos lá, eu vou fazer um quadradinho aqui de 50 por 50 centímetros e vou contar quantas formigas tem aqui dentro desse quadradinho. Ora, isso não vai me dar uma resposta real. Ela vai me dar uma estimativa que pode ser refinada com o tempo. Eu vou calcular mais uma vez, diversas vezes, certo? Agora, a gente pode e deve levar em consideração que as populações de formiga elas têm padrões que podem ser agregados. Ou seja,
existem, os indivíduos normalmente vivem em colônias, né? Então é mais fácil, talvez, coletar um por um e sair contando, ou estimar o número de indivíduos por colônia. Não é isso? Então, o raciocínio para cálculo de densidade, ele vai variar de acordo com a espécie, ou de acordo com a dispersão ou distribuição espacial da espécie, certo? Observe que o cálculo da densidade, ele varia com a distribuição espacial, ele também pode variar com o comportamento da espécie. O bicho tem um hábito gregário, outros têm hábitos que são mais dispersivos, né, como lagartos, por exemplo, cobras, e por aí vai. Plantas, a depender da espécie, elas podem se distribuir de formas diferentes, né, no solo. Então, para isso, a gente precisa conhecer, pessoal, as formas de distribuição ou de dispersão espacial. Isso nos ajudaria muito a compreender a dinâmica da população se a gente conhecesse os fatores, né, que determinam a distribuição dessa espécie no local. Por exemplo, existem 3 tipos ou até 4. Depois eu explico por que até 4. Existe um tipo chamado de dispersão uniforme. É naquele cujos indivíduos eles se distribuem de uma maneira igualitária, né? A distância entre um indivíduo e outro, ela é praticamente a mesma. O que significa isso? Que nessa área aqui, qualquer aproximação de um indivíduo com outro pode significar um risco de perder recursos. Então, pode ocorrer um risco de competição e seja prejudicial a um desses indivíduos. Ou seja, em uma área cuja dispersão é uniforme, subentende-se que exista um alto grau de competição entre esses indivíduos. Não estou falando de uma espécie em relação a outra, estou falando de indivíduos da mesma espécie. É o caso, por exemplo, da distribuição das monoculturas, quando os seres humanos plantam, né? Quando nós, humanos, plantamos eucalipto, por exemplo, a gente planta com um distanciamento que não vá comprometer o desenvolvimento da outra planta, porque a gente sabe que o eucalipto é alelopática, ou seja, ela tem essa propriedade de liberar substâncias no solo, através das raízes, que impedem o desenvolvimento de outras ao redor. Então, se eu plantar uma muito próxima à outra, uma delas pode não se desenvolver. A distribuição de zinco também, que é um fator limitante no solo para plantas, é fundamental para o desenvolvimento delas, né? Então, se zinco ela existe em quantidade mínimas e esse mínimo tem que ser respeitado, muito provavelmente a distribuição, isso vai explicar a distribuição uniforme de muitas plantas, certo? Uma outra coisa, agora pensando em ecossistema aquático, são os corais, né? Os recifes de corais, as esponjas. Muitas delas se distribuem de maneira uniforme, porque as esponjas elas dependem do substrato calcário, que depende, por sua vez, da luminosidade, né? Da incidência de luz solar no raso e também do regime das marés. Observe que você não tem esponjas em recifes muito próximos, né, da beira da praia, porque aquela condição na beira da praia é muito extrema para eles. Então, é muito provavelmente você vai encontrar os recifes de corais em distribuições mais uniformes. No segundo quadro aqui, no segundo retângulo, a gente vai ter a dispersão ou distribuição aleatória. Distribuição aleatória, os indivíduos eles se distribuem de uma maneira como eles entendem, entre aspas, como eles querem, ou como as condições do meio permitem. Se nós imaginarmos um ecossistema florestal, por exemplo, de
alto grau de desenvolvimento, floresta amazônica, mata atlântica, floresta ombrófila densa. A gente percebe que os nichos estão bem definidos, as espécies elas se distribuem de maneira que respeita a influência do meio, que basicamente é o mesmo, numa extremidade e numa outra. As condições da floresta, elas são tão, quando a floresta é preservada, os fatores limitantes ou os fatores ambientais dentro daquele ecossistema, eles atuam de uma maneira tão uniforme, tão simétrica, que as espécies elas podem responder da mesma forma, tanto ela estando aqui no centro, quanto ela estando na extremidade, porque as condições daqui são as mesmas daqui. Isso acontece quando nós temos ecossistemas bem desenvolvidos, ecossistemas cuja distribuição ou disponibilidade de hábitat e recurso é abundante, certo? Então, a distribuição aleatória é como se você chegasse numa sala de aula e tem cadeira sobrando. Você senta onde você quer, certo? Mais ou menos isso. Na distribuição agregada, a gente vai ter aqui o fator comportamento explicando mais essa distribuição, né? Ou sazonalidade. O que é sazonalidade? É uma variação temporal, né? É uma determinada época do ano. Por exemplo, quando há floração de algumas plantas, você vai encontrar também polinizadores que coexistem com essas flores, também agregados. Então, assim, uma planta ela pode atrair dezenas de abelhas, né? Dezenas de insetos, porque eles estão naquele momento ali com uma disponibilidade de néctar abundante. Então, a distribuição de abelhas, por exemplo, ela vai variar de acordo com a distribuição de flores. Então, essa agregação ela vai se dar porque muitos indivíduos de abelha vão estar na mesma planta, né? Observe, eu não estou falando que cada pontinho desse aqui é uma planta, uma flor. É uma abelha. Mas aqui nesse centro aqui você vai ter uma planta, por exemplo. Outra distribuição são os mamíferos primatas, né? Que vivem em grupo, até nós mesmos, que vivemos em famílias, né? Então, a gente tem uma distribuição que acompanha as nossas necessidades sociais. Formigas, né, que são chamados de insetos eusociais, verdadeiramente sociais, e por aí vai. Então, nessa distribuição agregada, nós vamos ter o fator comportamento, explicando esse tipo de distribuição. Na dispersão aleatória, você vai ter uma condição do meio que é semelhante em qualquer ponto do ecossistema, né? Os fatores ambientais atuam de maneira semelhante, então tanto faz eu estar no norte quanto estar no sul. E na distribuição uniforme, a gente vai ter aí um alto grau de competição e qualquer movimentação pode significar uma competição deletéria. Bom, eu falei para vocês que poderíamos ter mais um tipo de dispersão. Aí, nesse caso, seria a dispersão uniforme, só que agregada. Imagine você aqui, você tem um indivíduo só, né, por unidade aqui. Se eu fizesse os quadrantes aqui, dividisse aqui, você ia ver, né, tá uniforme. Só que, em vez de um ponto, eu poderia ter 10, 15, 20 pontos, tal. Isso vai acontecer também em populações que estão em período reprodutivo e ocorrendo em um habitat com pouca disponibilidade de ambiente para acasalamento ou com pouco recurso para alimentar. Beleza? Então, a competição de grupos. Aí aconteceria uma competição entre grupos e não entre indivíduos. Isso acontece muito quando... É possível acontecer quando você tem uma densidade elevada, né, de indivíduos de uma espécie. Você tem uma densidade elevada, a tendência é que esses grupos se agreguem
e forme nesses agregamentos uma condição de proteção. Vamos lá. Não sei se vocês já perceberam as lagartas de borboleta, né, as larvas. Elas andam juntas como estratégia de defesa. Elas sozinhas elas não parecem nada, mas quando elas se juntam umas com as outras, a coloração dela, né, e o tamanho que elas formam de fileira sugere o quê? Uma serpente. Então isso para um predador é uma forma de afugentamento. É uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, sua cobra, não se aproxime não, que eu posso te dar um bote. Então a coloração vermelha, amarela e esses indivíduos em fileira dão a esse agregado uma proteção, né? Uma estratégia de proteção. Ou seja, você teria indivíduos que são distribuídos uniformemente, ou seja, vários conjuntos de lagartinhas enfileiradas, em um ambiente em que você vai ter aí influências de predação ou de competição acirrada. Beleza? Vamos para frente. Agora sim, taxa de crescimento ou variação de crescimento. A variação do número de indivíduos que constituem ao longo do tempo. Como eu falei, você pode ter um crescimento rápido, você tem um crescimento lento. A taxa de crescimento absoluto, ela é medida, ou também chamada de TCA, né? Taxa de crescimento absoluto. Ela compreende o quê? O número de indivíduos no tempo final, menos o número de indivíduos no tempo inicial. O tempo final menos o tempo inicial. O que é que significa isso, final e inicial? É quando você começa a fazer o cálculo, né? Eu tenho aqui um exemplo agora de ratos, né? Populações de ratos. Imagine duas populações de ratos, X e Y, inicialmente em X, né? Na população do rato X, havia 20 indivíduos e no rato Y havia 3 indivíduos. Após 6 semanas, a população X, não é rato Y, é população, tá? São duas populações aí. A população X e a população Y. Então, inicialmente, na população X, havia 20 indivíduos e na população Y havia 3 indivíduos. Então, se eu for pedir para calcular a densidade populacional, ou, perdão, o crescimento, né? Eu vou ter aqui da população X e população Y, duas populações separadas. Após 6 semanas, ou seja, o tempo que se transcorreu de crescimento foi de 6 semanas. A população X apresentava 80 indivíduos e a Y 21 indivíduos, ou seja, na população X, o número de indivíduos final foi de 80 e o número de indivíduos inicial era 20, né? 20 passou a ter 80, então 80 menos 20 igual a 60, dividido por 6 menos 0. Por que 6 menos 0? Porque aqui o tempo transcorreu em semanas, ele disse que foram 6 semanas. Então é o tempo final menos o tempo inicial. Então T6 é o tempo final e 0 é o tempo inicial, né? 0 semanas, semana 0 e semana 6. Então 6 menos 0 é 6, 80 menos 20, 60. 60 dividido por 6 igual a 10 ratos por semana. Esse foi o crescimento, foi a taxa de crescimento absoluto, ou seja, cresceu em uma variação de 10 ratos por semana. Se eu quisesse medir isso ao longo de 3 meses, aí eu teria quantas semanas? 4 vezes 3, 12, né? 12 semanas. Aí eu teria variações diferentes, né? Para cada mês eu ia ter aqui um valor diferente a depender do número de indivíduos que fosse calculado a cada mês. Aí sim você teria um gráfico, a gente poderia até fazer um gráfico, né? 10 ratos, 5 ratos, 9 ratos. E normalmente uma população, quando ela cresce,
Na fase inicial, ela cresce bastante, depois ela começa a se assentar. Depois eu vou falar por que isso. Então, na população Y, você vai ter, né, no número de indivíduos final, foi 21 indivíduos, menos 3 foi o número de indivíduos iniciais, né, da população. Se passaram 6 semanas, então é 6 menos 0. Aí você vai ter aqui 21 menos 3, 19, né? Ou 18. 18 dividido por 6, que dá 3. Então, na população Y, nós tivemos uma variação ou uma taxa de crescimento de 3 indivíduos por semana. E na população X, eu tenho 10 indivíduos por semana. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, se respondam. Qual foi a taxa de crescimento mais elevada aí? Vocês vão me dizer que foi a de 10, não é? Mas eu não tenho como dizer ainda que a taxa de desenvolvimento mais elevada foi 10. A taxa de crescimento. Por quê? Porque taxa é variação. Ou seja, com um valor só, eu não tenho como dizer como variou. Né? Eu precisaria contar de novo. Como eu te falei, medir pelo menos 2 ou 3 vezes. Aí vamos supor que aqui foram 10 ratos por semana. Na semana seguinte, eu teria 5 ratos na segunda semana. Então, ele diminuiu, né, de 10 desceu para 5. Se aqui passou de 3 para a segunda semana, passou para 30, né, eu aumentei quanto aqui de 3 para 30? 27. Então, houve um aumento de 27 pontos contra uma diminuição de 5 pontos. Então, a taxa de crescimento seria maior aqui em Y. Resumindo, taxa é variação. Variação só se tem do valor final quanto o valor inicial, mais de uma medida. Observem aí nesses gráficos de Covid, né, que a gente tem aí média móvel, ou seja, uma comparação a cada 15 dias, né? A média de 7 dias a cada 15 dias de intervalo de diferença, de cada semana. Bom, métodos para estimar as populações. Essa parte é bem interessante porque ela cabe uma prática, e infelizmente nesse modelo APNP a gente não tem como fazer no campo. Mas eu vou deixar para vocês uma atividade que vai valer ponto, que é sobre isso, mais especificamente pelo método de captura e recaptura, e eu vou ter na apostila detalhes mais aprofundados sobre como fazer. Aqui eu vou dar uma explicação breve do que seria isso. Bom, vamos lá. Existem vários métodos para você estimar populações. Por que isso? Porque para estimar uma população, o número de indivíduos das populações, se ela está crescendo, se está diminuindo, se tem mais machos, se tem mais fêmea, se tem mais idosos ou se tem mais jovens, eu preciso acessar esses indivíduos, né? E muitas vezes eu preciso marcar esses indivíduos porque eu posso, numa segunda coleta, tá pegando os mesmos indivíduos e achando que eu estou só somando, né? Que hoje eu peguei 5, na semana seguinte eu peguei mais 5. Eu já peguei 10 bichos. Mentira, de repente você pode estar pegando os mesmos 5 e a população não está crescendo, a população só está estável, estagnada, né? Então é importante a gente desenvolver alguns métodos diferentes, a depender do tipo de espécie. O método da amostragem, ele é um método que você busca encontrar números representativos de uma população. O que significa isso? Se eu quiser conhecer o número de indivíduos de TUs, né, o número de TUs da fazenda X, de uma área tal, eu não tenho como ter certeza que eu, quando coletei aqueles indivíduos, eu coletei todos da população. Porque simplesmente eu não vi nascer todos, né? Então, o que se faz é uma estimativa através de amostragem, ou seja, eu preciso chegar
a um número tal de capturas de indivíduos que eu diga assim, olha, esgotou. Eu acho que eu consegui pegar um número representativo de indivíduos da população. Pode não ser o valor absoluto, mas é um número que vai variar em torno, né, dele. A gente faz muito isso em comunidades, né? Comunidades de espécies em geral, né? Quando você chega numa área, aí você vai pegando várias espécies. Espera aí, gente, tem uma muriçoca aqui, não está falando. Às vezes você vai numa área e você faz uma espécie de desenvolve um método chamado de como é que é, meu Deus? A muriçoca está me deixando desconcentrado. Curva de acumulação de espécies. Não tem nada a ver com população, é comunidade. Ou seja, você vai pegando e vai somando o número de espécies que você pegou em cada campanha. E aí você vai acumulando. Vai chegar a um determinado ponto, se você fez 10 coletas, se aquele número ele vai continuar subindo ou se ele vai começar a estagnar, né, na curva de crescimento. Se ele começar a estagnar, significa que em termos de amostragem, você está bem, né? Você já mostrou representativamente a área, né? População é mais ou menos diferente. Você vai coletando os indivíduos. Vamos supor que na primeira coleta eu pegue 10 e na segunda e marque esses 10, solte de novo lá na área, porque não é meu interesse levar o bicho. Eu pego 10 aves, marco, libero. Depois eu consigo ir lá no mesmo local e pego mais 10 indivíduos, nenhum deles é marcado, então eu somo tudo e vou somando. Depois eu pego mais 8, por aí vai. Essa quantidade, quando ela começa a se manter a mesma, entre 10, 8, isso é só um exemplo hipotético, significa que eu estou conseguindo chegar num nível que eu digo que a amostra é representativa. Uma outra forma também de saber se a amostra é representativa é indo em vários locais, né? Divido a minha área em vários pontos. E nesses vários pontos, eu vou coletando os indivíduos que eu acho. E aí eu comparo, né? Se na área 1 e na área 2, ao longo do tempo, eles têm números equivalentes, é porque a população de cada local, ela tem, a população da espécie como um todo, melhor dizendo, ela tem um N de indivíduos que não adianta você fazer milhares de campanha ou não adianta você querer amostrar demais. Aquele número que você está encontrando é um número que já representa o valor da população, né? Então, isso é uma estatística. Em termos estatísticos, isso é válido para a gente fazer estimativa populacional, ou seja, amostrar números representativos. É como se você fizesse assim, só para resumir. Você tem uma população que a literatura diz que os grupos são de 50 indivíduos, porque cada fêmea dá 5 indivíduos a cada 10 meses. E por aí vai. Se você encontrar 50 indivíduos na área, você está amostrando bem. Ah, mas eu amostrei 40, então isso é representativo. E a literatura diz que é 50 indivíduos por temporada e você está mostrando 40, então já é um número razoável, certo? Não é preciso ter um valor específico absoluto. Bom, outra estratégia de estimar populações é através do estabelecimento de quadrantes ou transectos. Quadrantes e transectos são delimitações, né? Espaciais. Por exemplo, se eu quiser coletar formigas, eu vou chegar lá na mata, eu não vou sair pegando aleatoriamente com a minha pinça as formigas do chão. Porque depois eu não tenho como comparar outras áreas ou comparar com a outra coleta, se eu for no mesmo local. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um quadrante ou um transecto. O quadrante é isso aqui, ó. Dentro desse quadrante, eu estou estabelecendo a minha unidade amostral, ou seja, as comparações vão ser todas a partir dessa área. Porque eu não tenho como chegar na área e sair coletando aleatoriamente.
Mas, com esse quadrante, eu estabeleço um erro amostral, que vai se repetir toda vez que eu for coletar. Eu estabeleço um padrão de amostragem, né? Um padrão de coleta. Então, observe que esse quadrante, ele tem até aqui, ó, umas linhazinhas, ó. Ele é subdividido em quadrículas. Aqui, muito provavelmente, essa pesquisadora vai dizer, ó, em cada quadrícula eu encontro tantas formigas. E no quadrante geral, vão ter X formigas. Eu pego esse mesmo quadrado aqui e levo para outro local e faço as comparações, as medidas de densidade, ou seja lá do que for. Entendeu? Porque a natureza, a gente não tem como saber tudo, né? Quais são os números de indivíduos. Mas eu tenho como fazer comparações e fazer previsões a partir disso aí. Um outro método que é bastante utilizado e mais seguro é o método da captura e recaptura, ou seja, a partir de indivíduos marcados e devolvidos na natureza. É o caso da captura de aves e de tartarugas que são marcados, né? Indivíduos marcados e soltos. O projeto Tamar faz muito isso para estimar a população de tartaruga marinha, né? O CEMAV, que é o Centro de Conservação de Aves do ICMBio, também faz isso. Através da captura, você marca o indivíduo capturado e quantifica, né? Depois você libera no local, ele vai viver a vida dele. Numa segunda coleta, se ocorrer uma recaptura, isso é um indicativo. Se toda vez que eu fizer coleta ocorrer recaptura, significa que a população ela não está crescendo muito, né? Por outro lado, se eu pego sempre indivíduos novos, significa que essa população deve estar crescendo, ou minha amostra está crescendo, né? Há muito a ser amostrado ainda. Então, o método de captura e recaptura subentende uma série de situações que estão ocorrendo na natureza. É muito interessante. Eu vou passar para vocês uma atividade sobre isso, que é possível fazer em casa, né? Com feijão. Mas eu vou explicar isso em apostila, já está pronta, vou mandar para vocês. Bom, a taxa de natalidade e taxa de mortalidade são duas outras atributos da população, né? Ou seja, nós falamos de taxa de crescimento e agora taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de crescimento, eu digo se o crescimento é rápido ou se ele é lento. Na taxa de natalidade, quanto de indivíduos está morrendo e quantos de indivíduos estão nascendo e quantos de indivíduos estão morrendo, certo? A flutuação tanto para cima quanto para baixo. Isso tem um significado. Conforme a quantidade de indivíduos aumenta em uma população, a disponibilidade de alimento e ou de recursos tende a diminuir. Por quê? Porque imagine que você tem um banquete para dar. Se você chama um número de convidados muito acima do que foi calculado na hora de fazer a comida, o que vai acontecer? Uma competição, ou as pessoas vão sair com fome, né? Na natureza isso acontece também, né? Não tem recurso para todo mundo. As populações elas têm que se regular de acordo com a disponibilidade de alimento ou com as condições do meio, né? Então, quando as condições são muito drásticas, dramáticas, são muito negativas, a taxa de mortalidade deverá aumentar e a taxa de natalidade ela deverá diminuir. Natalidade é o nascimento, certo? Isso pode acontecer como um resultado, né, de uma ação, uma mudança climática, de uma ação aleatória do tempo ou do homem, né, que causa mudanças abruptas, ou pode acontecer também como uma própria regulação da população ecológica, né? Se a gente vai lá para o Cerrado, por exemplo, você tem variações das condições do ambiente muito dramáticas, que acontecem de acordo com as queimadas naturais, né? Então, aquelas plantas que ocorrem, que brotam a cada ciclo de queimadas, elas já brotam naturalmente, elas não precisam o homem passar lá, basta ter a primeira chuva, que aquele solo já permite o
o renascimento das plantas. Então, as populações de plantas elas vão variar de acordo com as condições do meio. Então, as oscilações, né, o desenvolvimento, a densidade populacional de plantas do cerrado, ela obedece à disponibilidade de zinco, por exemplo, que está no solo. Ela obedece o ciclo de umidade, né, que, por sua vez, está relacionado também com o fogo, né, em regiões que têm queimada natural. Não estou me referindo aqui a queimadas provocadas, né, porque isso não é cíclico, né? Os eventos causados pelo homem são eventos fortuitos, né? Eles acontecem uma vez ou acontece outra quando o homem quer, mas não obedece necessariamente um ciclo da natureza, né? E aí, para as espécies acompanharem isso, é mais difícil. A mesma coisa são os movimentos migratórios, né? Que causam que a chegada e a saída de indivíduos na população. Então, a população ela pode crescer, como pode diminuir com a entrada e saída de migrantes, né? Bom, então a gente tem aqui a população que pode crescer ou decrescer, ou ficar estável. Então, três situações. Para que a população seja crescente, nós temos que ter um número de indivíduos, né, ou natalidade, mais imigração, que é a entrada, imigrar é chegar, maior do que a o que é o M mesmo? Natalidade, mortalidade. Número de indivíduos, natalidade mais imigração maior do que mortalidade mais emigração. Emigrar é sair. Então, quando você tem natalidade mais imigração maior do que mortalidade e emigração, você tem uma população que está crescendo, porque está chegando indivíduo e está nascendo mais do que saindo e morrendo. Se a natalidade mais a imigração é menor do que a mortalidade e a emigração, nós vamos ter uma população que está declinando, né? Está decrescendo. Se você tem uma natalidade e mortalidade semelhante ou igual a mortalidade e emigração, nós vamos ter uma população que está sempre estável, certo? Bom, vamos passar agora para um outro conceito muito importante da dinâmica populacional, que é o potencial biótico. Eu falei para vocês que as populações elas podem crescer e devem crescer rápido na sua fase inicial. É o caso, por exemplo, de vírus, de infecções virais, né, infecções bacterianas, ou até mesmo o desenvolvimento de espécies pioneiras, que são aquelas espécies de planta que colonizam uma nova área. Pense você, quando você tem uma queimada que passa o tempo, ou quando você mexe no solo e abandona ele lá, várias plantas vão crescer rápido ali, porque são basicamente o capim, né? O capim ele vai crescer, a tiririca vai crescer rápido, são espécies rápidas. Nós chamamos de espécies pioneiras, né? São aquelas colonizadoras. Elas têm um crescimento exponencial, ou seja, um crescimento rápido. Esse crescimento rápido se deve a um fator, a taxa intrínseca de crescimento. O que é a taxa intrínseca de crescimento? É a propriedade que os indivíduos têm de uma população de se reproduzirem indefinidamente. Cuidado. Quando a gente fala indefinidamente, a gente está falando que é uma coisa teórica. Por quê? Porque nenhuma espécie ela consegue viver só para se reproduzir sem parar, né? Inclusive, se você for pegar aqui os animais, né, são seres mais complexos. A espécie humana, por exemplo, ela cresce muito, não é? A reprodução, nós temos hoje 8 bilhões de indivíduos no planeta. Mas se a gente não teria nem como crescer, reproduzir indefinidamente, porque a mulher, por exemplo, ela tem um tempo que ela não consegue reproduzir, que é o tempo de gravidez, né, que é 9 meses. Então, pelo menos um indivíduo, uma mulher no mundo vai permanecer estável. Imagine todas as mulheres do mundo grávidas. A população vai parar.
de crescer pelo menos em 9 meses. Ou seja, nenhuma espécie cresce assim, indefinidamente como essa curva em J. Nós chamamos de curva em J por quê? Porque se você pegar aqui o número de indivíduos, né, o eixo Y, por tempo, você vai perceber que na medida que o tempo passa, haverá um crescimento exponencial, ou seja, rápido, dos indivíduos. Aqui você tem aqui o número de indivíduos, né? Você sai de 0,01. Isso aqui é porque é uma medida em logaritmo, né? 10 a quarta. Depois a gente explica isso melhor. Mas se eu tirasse aqui esse x 10 a quarta, eu estaria dizendo aqui que o número de indivíduos ele sempre tende a crescer rápido na curva em J. Porque, observe, num pequeno espaço de tempo de 0 a 10 horas, você está aqui entre o tempo 0 e o tempo 8, você teve aqui apenas um acréscimo de 2 indivíduos, né? Quando você sai de 8 para 10, que são 2 horas também, você já sai de 2 indivíduos para 10 indivíduos. Observe. Desse ponto para cá, o quanto cresceu a população nesse intervalo. Ou seja, isso acontece muito com vírus. Os vírus, quando você é infectado, tem um tempo de latência, né? Ou de incubação. Ah, eu fui infectado, então você tem que esperar 14 dias em casa para ver se vai ter reação. Lembra disso? Covid? Pois é. O que vai acontecer aí? O vírus ele está ali dentro, mas ele não se reproduziu ainda. Então, quando o vírus começa a se reproduzir, ele entra nessa curva em J, que exponencial foi o que aconteceu aqui em março de 2020 no mundo, né? Um crescimento muito rápido de 10 mil para 400 mil indivíduos em poucos dias, certo? Então, isso é uma propriedade das espécies e também de alguns vírus, né? De micro-organismos de modo geral, principalmente vírus e bactérias. E é isso que faz com que esses indivíduos tenham novas cepas, né? Ou novas variantes, que elas se reproduzem exponencialmente, muito rapidamente, e produz proles bem diferentes também, certo? Então, isso é crescimento populacional exponencial, taxa intrínseca de crescimento populacional ou potencial biótico, ou seja, o potencial de produzir vida num tempo curto. Mas, como eu falei para vocês, nenhuma população no mundo é tão rápido, cresce o tempo inteiro assim, né? Até o próprio vírus, ele para um pouco, até como estratégia para não levar à morte logo o seu hospedeiro, né? Ela leva um tempo ali mantendo o hospedeiro em banho-maria ali, porque se o cara morrer logo, ele também vai, né, suicidar. É mais ou menos isso, grosso modo, né? Então, há uma relação de parasita e hospedeiro que é muito semelhante à de predador-presa. Depois a gente vai falar sobre isso logo, logo aqui da frente. Bom, por que então essa curva em J ela é uma curva teórica? Nós já sabemos que o número de indivíduos não pode crescer indefinidamente. Porque na natureza, no mundo real das coisas, há uma resistência do meio, há restrições no meio que impedem que as espécies cresçam indefinidamente. É o caso da velhice, é o caso da gravidez, é o caso da competição, é o caso das influências climáticas, é o caso da falta de alimento, certo? Então, pela lógica, nós vamos ter uma resistência atuando sobre o potencial biótico. O que vai resultar nisso? Vai resultar disso um crescimento mais lógico, ou seja, ele vai crescer, crescer, vai atingir um ponto, depois essa população tende a diminuir um pouco e vai ficar oscilando em torno de um tamanho seguro para aquela população, né? Que por sua vez depende dessa resistência do meio.
certo? Então, essa linha azul aqui indica a resistência do meio, né? Essa resistência aqui dá um freio no crescimento exponencial e ele vai definir uma forma de oscilação da espécie, certo? Essa curva vermelha é chamada de curva de crescimento real ou logístico, porque pela lógica as espécies não crescem indefinidamente, mas sim obedecem um regime seletivo que decorre da resistência ou das restrições do meio, certo? Bom, essa linha azul também pode ser chamada de capacidade de suporte do ambiente, porque o ambiente ele oferece condições tanto para você sobreviver como também para entrar em declínio. E na medida em que você consumir aquele ambiente de todas as formas, você está cavando sua cova. Ou seja, a população ela cava sua cova. Só que o que a população faz? Diminui sua densidade. As taxas de reprodução começam a diminuir, né? Ou seja, ele fica mais lento, o crescimento é mais lento e não é mais tão rápido. Ela começa a inclinar mais, fica mais lento. Haverá morte de indivíduos, né? E nascimento de outros, obedecendo sempre um tempo específico. Quem define isso? A capacidade de suporte do ambiente. Vários programas de monitoramento de populações silvestres, quando são planejados, devem ser planejados atendendo à capacidade de suporte do meio. Como é que eu posso, professor, então, aferir qual é a capacidade do meio? Ora, eu preciso ver, primeiro de tudo, o tamanho da minha área, qual é o tamanho da espécie que eu estou trabalhando. Estou trabalhando com espécie de grande porte, uma onça pintada precisa de quilômetros de deslocamento para viver, então eu vou saber que numa área de 1 hectare eu vou ter dificuldade de manter essa população. Então esses bichos vão dispersar para outras áreas. Eu vou precisar de ter o quê? Corredores ecológicos para poder essas espécies migrarem. E por aí vai. Ah, eu trabalho com polinizadores, com abelhas. Eu preciso proteger áreas que apresentem plantas que floresçam em determinado tempo. Eu não posso ter áreas sem flores. Eu tenho que ter em alguma época do ano, ou em mais de uma época do ano, plantas florescendo. Então eu vou plantar plantas de flores diferentes, de épocas diferentes, para poder manter os fluxos de espécies polinizadoras. Então isso é capacidade do meio, é disponibilidade de recurso, né, e de espaço. Por fim, nós temos fatores reguladores, né? Como eu falei para vocês, a capacidade do meio, mas nós temos também outros indivíduos, né? O parasita, que é o caso dos vírus que eu comentei, que vão regular até certo ponto, né, a vida do hospedeiro. Haverá também competição intra e interespecífica. O que é isso? Competição dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Quando a gente fala de competição, a gente está falando de indivíduos que estão ali utilizando os mesmos recursos. Eu posso ter abelhas polinizando, como eu posso ter também borboletas polinizando a mesma planta, né? Elas, quando polinizam, estão consumindo o que? Néctar, né? Então, a competição ela é uma interação negativa, tanto para um quanto para outro. Não é que o indivíduo vá atuar diretamente contra o outro. É uma coisa indireta, porque quando a gente fala de competição, a gente está falando de indivíduos que competem por um recurso que pode diminuir, e ele pode diminuir tanto para um quanto para outro. Então, ela é negativa dos dois lados, ela é negativa para um quanto para outro. É necessário que haja um equilíbrio de coexistência. E aí vocês vão lá para aquela aula que eu gravei, quando eu falei de coexistência, né? Quais são? O que é que determina a coexistência? É a partição de nicho, né? Através de quê? De
utilização de recursos em determinados horários, em determinadas situações, um conjunto de situações que definem a atividade de cada uma das espécies. Certo? Bom, eu vou falar aqui sobre o princípio de Gauss ou da exclusão competitiva, quando você tem espécies diferentes, né, que competem pelo mesmo recurso. Um exemplo clássico é a variação populacional de paramécios, que são protozoários, o paramécio aurelia e o paramécio caudato. Esse experimento foi feito no laboratório, né? O pesquisador colocou duas espécies em frascos separados, cada uma em um frasco diferente, e colocou amostras dessas duas espécies no mesmo frasco também. E ele percebeu o seguinte: quando o paramécio aurelia ele foi mantido separadamente, ela teve uma taxa de crescimento rápido e que depois foi se ajustando com o tempo. Quando o paramécio aurelia foi cultivado no mesmo frasco do paramécio caudato, a taxa de crescimento dela foi mantida, mas quando ela se manteve, né, o paramécio aurelia, mas o caudato ele começou a diminuir, ou seja, ele perdeu a competição, enquanto foram mantidos juntos. Olha, o cultivo junto é a curva vermelha, certo, gente? Cada pontinho desse aqui é o número de observações. Então, vou repetir. O paramécio aurelia, quando ele foi mantido junto com o caudato, ele se manteve, né, no tempo, crescendo e estagnou o crescimento. Já o caudato, quando foi mantido cultivado junto, ele cresceu e depois diminuiu. E esse crescimento aqui aconteceu também quando ele estava mantido separadamente. Assim também o P. aurelia, quando estava mantido isoladamente. Todos eles crescem rapidamente no início. Por quê? Porque isso é capacidade ou potencial biótico. Depois de um certo tempo, haverá o quê? Uma resistência do meio, que é esse crescimento logístico aqui. Se você observar bem, galera, essa população que cresceu e se manteve, lá na frente ela vai diminuir, depois ela vai crescer de novo, ela vai ficar oscilando, assim como essa aqui, ó. Essa teoria aqui. Tá vendo? Por que isso não aconteceu aqui com o caudato? Ele desceu. Ele desceu porque ele perdeu a competição para a P. aurelia, né? Competição por recurso, naquela condição do meio. Ou seja, isso é chamado de princípio da exclusão competitiva, quando uma espécie ela exclui a outra por competição. Competição por recurso, pelo mesmo recurso. Certo? Isso acontece quando as espécies elas são mantidas no mesmo habitat, consumindo o mesmo recurso. Uma delas vai perder e vai declinar. Bom, para finalizar, né, a predação. O que nós temos para falar da predação é o seguinte: as populações elas vão oscilar de acordo com o meu predador. Se eu tenho um predador de topo, aqui o exemplo que eu trago é o lince, que é esse felino aqui, contra a lebre da neve, que é esse coelhinho aqui. Observe que as populações de lince, que está em vermelho aqui, elas oscilam acompanhando as oscilações, né, da população da lebre. Ou seja, o número de indivíduos, está vendo aqui? Milhares de lebres, aqui é o número de indivíduos, vai variar a, com a da lince e vice-versa. Observe que quando eu tenho um ponto alto aqui da lince, eu tenho um ponto baixo da lebre. Por quê? Porque a lince está predando a lebre. Só que ela nunca deixa chegar a zero. Ou seja, um predador de topo, ele tem uma estratégia que é não deixar morrer de vez, escassear de vez a sua presa, porque senão no dia seguinte ele não vai ter, né? E na medida em que ele começa a decrescer,
a outra população aí cresce também, certo? Há pontos bem baixos, negativos, mas isso aqui é a lince. A lebre muito dificilmente vai a zero, né? Ela vai a valores baixos, porque é a presa. E é sempre assim, ó, você tem picos aqui de um, você tem picos do outro, picos de um antecipado ao outro, né? Aqui é uma fase bem clássica, né? Você tem um pico de presa que vai diminuir na medida em que for crescendo do seu predador. Então, as variações populacionais, elas podem acompanhar o fenômeno da predação, certo? Então, são 4 fatores, né, que determinam as variações populacionais, como o parasitismo, a competição intra e interespecífica. Na verdade, 3, né? Porque o princípio da exclusão competitiva atende isso aqui, né? A competição intra e interespecífica e a predação. Bom, a taxa intrínseca de crescimento, o nome está dizendo, é potencial biótico, certo? Ou seja, do próprio indivíduo, da própria espécie. A taxa é intrínseca, ou seja, é uma capacidade da população, da espécie, de se manter reproduzindo. Mas lembre-se, uma espécie ela não se reproduz indefinidamente. Tem períodos de gestação, tem períodos de incubação, tem períodos de hibernação e tem a velhice, né, ou senescência, em que as espécies elas vão parar a sua atividade reprodutiva. Então, tem fatores intrínsecos, fatores próprios de dentro para fora, assim como tem fatores externos, como o parasitismo, né? Que você adquire um parasita de fora para dentro, a competição intra e interespecífica e a predação. São esses fatores que determinam as oscilações populacionais. Beleza, pessoal? Então, é isso. Essa foi a aula de populações. Espero que vocês tenham compreendido, curtido. E qualquer dúvida, podem me consultar. Estou à disposição de vocês, assíncrona, de forma assíncrona, mas estou no Zap. Valeu? Obrigado e até a próxima.